Obrigado, pastor. Amém, queridos? Pode se sentar, graça e paz. Amém? Glória a Deus. Hoje a Lu, cadê a Lu? Hoje ela trabalhou aqui bastante, né? Fez o louvor, também fez aqui os dízimos e as ofertas, né? Só faltou os visitantes, que eu vou fazer agora. Amém? Hoje aqui temos pessoas muito especiais. Todos os domingos temos, né? Mas hoje aqui está nos visitando ali aquele casal maravilhoso ali, né? Ô Luciana, fica de pé aí você, Duda. Eu sei que o Duda é tímido, mas tá ali aquele casal que está indo lá na nossa célula, pastor. Eles estão indo lá e estão indo todas as quintas-feiras. É uma bênção, viu? Inclusive essa camisa bonita aqui que vocês estão vendo aqui, ó, foi presente deles. Olha que bonito, ó. Olha que maravilhoso, hein? Olha que bênção, né? Eita glória. Então tá ali aquele casal. Também a nossa irmã Helenice, ali, que eu conheço ela já há muito tempo também. A gente era companheira de monte. Nós orávamos, ia para o monte orar, né? Muitas respostas de oração que eu tive foi lá no monte e a irmã Helenice presenciou. Seja bem-vinda, irmã Helenice, amém? Que eu conheço são esses. Tem mais algum aqui entre nós? Ali, o nosso jovem ali. Fica assim com a mão, querido. Olha lá, queridos. Quem tem jovem aí para poder ir lá dar um abraço nele ali? Olha lá, a pastora Deise, que é jovem. Olha que bênção, eita. Tem aqui desse lado aqui, tem algum visitante? Não, né? Estou vendo ali a nossa irmã ali novamente. Seja bem-vinda de novo, irmã. Que bom que te ver de novo, né? Já fazia tempo que eu não a vi aqui no nosso culto. Deus abençoe. Amém, queridos? Muito bem, queridos. Eu agradeço por estar aqui, né, trazendo a palavra do Senhor. Uma grande responsabilidade é você expor a palavra de Deus. Porque quando você vai pregar, você vai trazer a palavra, você tem que expor a palavra de Deus, né? E aí, na experiência que nós temos, tudo bem, né? Que nós temos várias experiências, né? Mas o mais importante é a exposição da palavra de Deus. Amém? Nós estamos numa série muito importante que chama Avançando para o Novo Tempo. E já começamos há umas semanas atrás, né? Esse tema, com o pastor Nivaldo abrindo esse tema. E é um tema muito pertinente, né? Porque estamos finalizando o ano, glória a Deus que o Senhor nos deu um ano abençoado, um ano de vitória, né? Tivemos também muitas lutas também, eu imagino, muitas lutas que nós tivemos, né? Todo mundo aqui não foi só eu, né? Que hoje, até hoje eu estou tendo lutas, mas creio que isso não é só comigo. Mas também tivemos muitas vitórias e bênçãos, né? E é uma série muito interessante. Quando o pastor abriu, ele começou falando sobre fé também. E eu lembro, né, até grifei que o Senhor deu uma ênfase na murmuração, né? E o pastor disse que a murmuração, ela é uma fé desviada e que te impede de você avançar para o novo tempo. E aí depois, lá na semana seguinte, veio a Renata também. Ela trouxe uma mensagem muito importante para nós, nos lembrando de que para a gente poder avançar para 2026, nós precisamos entender o nosso propósito e entender a nossa identidade. Então, se você não entende o seu propósito e não entende a sua identidade, né, você vai ter dificuldades para poder avançar com fé para o ano seguinte. E também, no domingo passado, a nossa pastora Luclécia, também ela trouxe uma palavra muito importante para nós, falando sobre, né, que em Deus nós temos uma vida plena. E que você pode enxergar isso. E que você pode viver isso. Porque aquele que nos resgatou, ele não nos resgatou, né, de uma forma simples, não, mas ele nos trouxe uma vida plena, uma vida abundante. E hoje eu vou trazer esse tema aqui, creio que vai ter outros temas também até a gente finalizar, que pela fé nós enxergamos novos horizontes. Novos horizontes. Mas eu quero trazer aqui esse enfoque desse tema hoje, queridos. Né? Claro que a partir da perspectiva bíblica sobre fé. Porque se você for dar uma analisada, né, no conceito humano, as pessoas também falam sobre fé. As pessoas falam sobre fé. Agora, a fé que eu quero trazer é a fé bíblica, a nossa fé fundamentada na palavra de Deus. E estudar a palavra de Deus é muito maravilhoso. O pastor está falando aqui sobre o EBA. Eu louvo ao Senhor, queridos. Toda vez eu digo isso. Que a minha mãezinha, que já mora com o Senhor, né? Já mora, né? Já descansa no Senhor. Ela
né? Eu me converti com 17 anos. E já jovem, né, com 17, com 18 anos, ela me acordava às 7 horas da manhã. Bruno, vamos para a escola dominical. Ah, eu não quero ir não, vamos para a escola dominical, meu filho. E ela insistia e eu ia ali. Então eu comecei a participar da escola dominical, né? E a escola dominical, queridos, só para dar esse parênteses aqui, e já vou fechar, é muito importante, né? Reforçando o que o pastor está aqui falando. Um crente que ele precisa conhecer a palavra de Deus, né? E lá em Timóteo fala: erreis por não conhecer as Escrituras. A gente tem condição de errar muito se não conhece as Escrituras. Então, é essa fé que eu quero aqui trazer, amém? Tem até uma música de um cantor aí famoso, né? Os mais antigos, os mais experientes, talvez vão lembrar dessa música, que é aquele cantor Gilberto Gil. Ele fala, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ele canta essa música, né? Não sei se os mais antigos conhecem essa música, é uma música antiga, né? E até tem razão esse trecho dessa música, né? Porque a fé, ela não falha, né? Depende também. Mas, que fé que será que ele está cantando nessa música, né? Qual a perspectiva dessa fé que esse cantor secular, né, o Gilberto Gil, ele está cantando, né? Ele está trazendo esse trecho dessa música. Então, assim, queridos, antes de entrar no texto dessa mensagem, eu queria fazer uma pergunta aqui hoje para a igreja. Como é que está o seu nível de fé? Como é que está o seu nível de fé? Porque a fé, ela tem níveis. Lembra lá dos discípulos, quando eles estavam por atravessar ali o mar, Marcos capítulo 4, versículo 35, e ali eles estavam com uma fé pequena, né? Então ali tinha uma fé pequena. Então o nível de fé ali daqueles discípulos era pequenininha. Não é verdade? E o próprio Jesus falou: homens de pouca fé. Então eu quero fazer essa pergunta, e aí vocês respondem internamente: como é que está o seu nível de fé? Talvez o seu nível já esteve lá em cima, e por circunstâncias, né, diversas, ela deu uma oscilada, né, e ela voltou lá para estaca zero, ou para estaca do meio, ou você está com uma fé também agora bem ativa, né? Então eu quero, antes de entrar aqui no texto aqui dessa mensagem, trazer essa pergunta aqui para a igreja, né? Será que que os nossos passos de fé, eles têm honrado a Deus? Será que os nossos passos de fé, ele tem honrado a Deus? Essa é a pergunta que eu trago aqui para nós iniciarmos, amém? Bom, então agora que vocês entenderam o ponto central, que nós vamos falar sobre fé também, o pastor já trouxe um pouco dessa abordagem, né? E nós vamos falar sobre essa fé, a fé bíblica, a fé que você precisa ter convicção, a fé que você, que não é algo que você enxerga, não é algo palpável, algo concreto, mas é algo que você precisa ter uma convicção dentro de você. Esse é o ponto dessa mensagem hoje, amém? Eu gostaria que você abrisse no livro de Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Livro de Hebreus. Eu vou ler só esse texto, Tina, na versão da King James. Os demais textos que eu for citando, e você quiser colocar, é na NVI, ok? Amém? Hebreus capítulo 11. Eu gosto dessa versão aqui da King James para esse capítulo aqui. Queridos, eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 6, tá? O porquê, né? Sempre é bom nós, quando a gente traz um texto bíblico, estarmos lendo todo o texto, porque de fato, né, um texto sem um contexto, ele é um mero pretexto, né? Mas esse capítulo 11 aqui de Hebreus, ele tem uma peculiaridade, né? Aqui são muitos versículos, né? Então eu vou trazer o contexto aqui, tá? Desse capítulo aqui, e vou ler aqui o versículo chave desse capítulo, que é o versículo 1 e o versículo 6, tá? Diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Olha só,
Fé é a certeza. Então você tem uma certeza, né? De que haveremos de receber o que esperamos, o que estamos aguardando. E a prova, já é prova daquilo que não podemos ver. E o versículo 6, ele diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram a ele. É uma versão um pouco diferente, essa versão aqui da King James, mas ela é muito interessante, tá? Então, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, assim, a fé, queridos, Deus ama a fé. E a fé, ela honra a Deus. Nós vamos ter aqui, a partir do próximo ano, um tema muito interessante que é a honra, né? Iremos falar sobre a honra no ano que vem. E nada mais interessante de que trazer essa abordagem sobre a fé, porque a fé realmente honra a Deus, né? Mas qual é o tipo de fé que você está tendo, né? Então, assim, o capítulo 11 de Hebreus, na verdade, esse autor, né, dessa carta, né, a carta aos Hebreus, ela tem um autor desconhecido. Ele não assinou essa carta. Então, por ele não ter assinado essa carta, nós não sabemos quem escreveu o livro de Hebreus, né? Alguns cogitam Paulo, outros cogitam Priscila, Áquila, né, que estava ali naquele contexto. Outros ainda sugerem Apolo, mas, enfim, isso não é importante, porque o autor dessa carta, ele não assinou. Então nós não sabemos quem é o autor de Hebreus somente por isso, né? E também, essa carta, queridos, nós não temos também definido nesse livro quem eram os destinatários da carta aos Hebreus. Mas é muito provavelmente que essa carta, pelo conteúdo, né? Não sei se você já leu todo o livro de Hebreus, você vai perceber que essa carta foi escrita, obviamente, para uma igreja, e uma igreja muito provavelmente de judeus e gentios, era uma mistura ali, né? Porque essa carta, ela foi escrita lá em torno de 60, 70 anos após a crucificação de Cristo, né? Após a ascensão de Cristo. Então, mais ou menos nessa data é que foi escrita essa carta aqui. Então, veja que o autor de Hebreus, ele está escrevendo para uma igreja já de pessoas convertidas, de pessoas que já conheciam a palavra de Deus, tá? E muito provável que essa carta, para que essa igreja, esse grupo, eles estivessem lá na Itália. Lá no capítulo 13 aqui de Hebreus, versículo 4, se eu não me engano, lá diz que há uma sugestão muito forte de que esse grupo de crentes, essa igreja, estivesse na Itália, e na Itália muito provavelmente em Roma. Então era uma igreja fundada ali de crentes que estava em Roma. E vocês sabem que Roma, né, queridos, ali é a sede ali do Império Romano, né? Eu imagino que realmente não era fácil ser crente ali naquele momento. Não é verdade? Mas o mais importante, queridos, é saber que essa carta, ela foi escrita para encorajar esse grupo de crentes que estavam ali. Esse grupo de crentes que estavam ali, naquela igreja, eles estavam desanimados. Eles estavam desanimados. Já no capítulo 2, você vai percebendo que ali tinha essa preocupação, né, do autor da carta de Hebreus com esse grupo de crentes que estavam desanimando na fé. E em certos momentos, ele também sugere até uma apostasia por parte desse grupo de crentes, né? Então, eles estavam sofrendo perseguições. Por quê? Porque um grupo de crentes lá em Roma, né, todas as associações ali, as famílias, toda lá na esfera política, social, eles cultuavam, eles eram idólatras. Então, esse grupo de crentes que estavam ali, eles estavam já ficando cansados de ficar à margem da sociedade, porque eles eram excluídos.
Então veja que a perseguição desses crentes, aqui no livro de Hebreus, não era muito porque eles estavam já prestes a morrer, que nem outros cristãos, né, que nós vemos pela história. Não, né? O grande sofrimento desse grupo, né, conforme relata aqui Hebreus, é porque eles estavam sendo excluídos. Eles estavam ficando à margem da sociedade, porque eles demonstravam a fé deles, e por eles demonstrarem a fé deles, né, eles iam ficando à margem da sociedade. Eles iam sendo excluídos, né? E esses crentes já tinham sido convertidos, né? Já conheciam a promessa já de Deus, e talvez, né, já tinham passado 60, 70 anos já, desde quando Jesus ele subiu ali aos céus, né? E talvez aqueles crentes, queridos, com o passar do tempo, eles iam começando a ficar desanimados. Era como se fosse assim: poxa, cadê as promessas de Deus? Deus já me fez uma promessa, e até agora não cumpriu essa promessa, né? Poxa, Deus ele disse para nós que nós somos mais do que vencedores, né? E a gente aqui está sendo humilhados, né? Estamos sendo humilhados. Talvez eles enxergassem, porque com certeza também eles estavam passando por dificuldades financeiras também, com certeza, né? Porque era um grupo de pessoas que estavam ficando à margem da sociedade. A gente vê que hoje em dia é um pouco diferente, né? Que a gente acabou misturando muito também, né? Misturando muito, né? Então hoje eu acho interessante, pastor, que aquele professor Luiz Saião, ele fala que os crentes, eles têm que ser diferentes, não estranhos, né? Ele diz isso, acho muito interessante. Obviamente, nós estamos nesse mundo e nós não somos estranhos mesmo, nós não somos nenhum alienígena, né? Mas, queridos, uma coisa é certa: nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Eu fiquei tão feliz hoje com esse louvor, pastora Lu, pelo derrama a tua Shekinah, né? Eu comecei a perceber ali a movimentação do Espírito Santo, né? Trazendo uma ativação espiritual sobre essa igreja, porque nós precisamos, né? Eu cresci numa igreja, queridos, com muito fogo. Era um fogo do Espírito Santo. Todo culto era um fogo, até o culto de ensino, né? O pastor estava ali pegando chicote ali, dando ali no lombo ali dos crentes, e a pessoa falando: glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha. Então veja que o enfoque dessa carta é para esses crentes, para encorajamento, porque eles estavam realmente desanimando também. Então ele aborda muito a questão do abandono na fé, né? Muito provável que esses judeus que já tinham se convertido, eles eram do judaísmo, né? Então eles conheciam toda a lei mosaica ali, né? Tanto é que também o enfoque também dessa carta, né, é falar sobre a supremacia de Cristo. Então essa carta fala sobre isso, a supremacia de Cristo. Porque esses crentes, eles estavam falando assim: será que vale a pena mesmo? Nós deixamos a nossa cultura, nós deixamos a nossa crença, e será que vale a pena mesmo seguir a esse Jesus? Olha, o preço é alto. O preço é alto para poder seguir esse Jesus. Então esse autor, ele começa a trazer essa supremacia de Cristo, porque é por meio de Cristo que nós estamos aqui hoje. Se não fosse por Cristo, Ele é tudo em nossas vidas. Ele morreu por nós. Hoje você está aqui porque Ele derramou o seu sangue por nós. Amém? Glória a Deus. E Ele tem vitória também para poder dar a você. Glória a Deus. Então essa é a introdução, tá? Para você saber, né, o que quer dizer, né, esse capítulo. Porque, veja bem, nós lemos aqui esse capítulo 11, e aqui você vai perceber que aqui tem uma galeria, né, que eles dizem, né, uma galeria. Tem umas versões que falam os exemplos da fé, né, tem outras versões que falam a galeria dos heróis da fé, né? Por exemplo, essa versão ela fala a essência e o sentido da fé. Então aqui, se você ler todo o capítulo 11, você vai ver vários personagens
bíblicos que tiveram uma fé diferente, tiveram uma fé com um nível altíssimo, né? Nós vemos aqui Abraão, né? Nós vemos aqui Moisés, nós vemos aqui Enoque. Então você percebe isso, né? Então o autor, ele colocou esse capítulo 11 aqui nessa carta de Hebreus, justamente para poder mostrar para esse grupo e para falar assim, ó, vocês querem voltar? Vocês aceitaram Jesus? Mas o que está desanimando vocês? E aí ele começa aqui a trazer, né? Pela fé, Abraão, ele pegou o seu único filho para sacrificar, mas ali, né? Deus ali, ele impediu, ele testou ali a fé de Abraão. Pela fé, Caim, né? E Abel, né? No caso Abel, ele ofereceu uma adoração ali sincera. E Caim, ele ofereceu uma adoração interesseira. Então ele começa a discorrer sobre os heróis da fé. Então você vai ver que o capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. Pessoas que até aquele momento ali eram um exemplo de fé para, né, a comunidade cristã. Se fosse fazer mais um capítulo 11 de Hebreus, talvez a gente teria muito mais páginas aqui, né, Edson? Nós teríamos, né? Eu até assim, imagino os crentes agora, que esses nigerianos, né? Eles poderiam estar aqui nesse capítulo, né? Então, esse é o enfoque, tá, da carta de Hebreus, e é isso que eu quero trazer nessa manhã. Como é que está o nosso nível de fé? A gente conhece Jesus, a gente começa a servir o Senhor, e eu fico vendo que, de repente, qualquer coisa é um motivo de nós desanimarmos. Aí eu sei que de repente você deve ter uma luta muito forte. Eu não vou julgar a sua luta, né? Cada um aqui, diversas histórias, né? Talvez a sua luta deve estar terrível, queridos, né? Mas o enfoque aqui, né? É você não abandonar a fé. Mas Bruno, eu venho todo domingo na igreja, eu sirvo ao Senhor, eu sou até líder, eu faço coisas aqui, enfim, né? Mas será que a sua fé realmente ela está convicta? Ela está convicta? Será que de repente amanhã ou depois começa uma perseguição grande para a igreja, e aí você vai negar a fé? Como é que está o seu nível de fé, né? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que Deus ama a fé. Ele ama isso. Então você não pode agradar a Deus sem fé. Como é que você agrada a Deus? Tendo fé, né? E também a fé, queridos, ela também nos leva a atos de obediência. Ela nos empodera. A fé, ela faz isso. Ela nos empodera a obedecer ao Senhor. Ela nos empodera a estar realmente fazendo atos de obediência, né? A fé também não é um conceito vago. Então ela realmente é algo concreto, que você tem uma convicção dentro do seu coração, né? E ela serve também como garantia do futuro. Meu Deus, como é que vai ser o ano que vem? Ai meu Deus, e aí, como é que vai ser daqui a 5 anos? É pela fé que você vai andar, é pela fé que você vai caminhar nessa plataforma. Mas não uma fé vaga, uma fé humana, uma fé convicta, uma fé bíblica, né? Isso também tem a ver, queridos, o nosso evangelho, ele não tem nada a ver com confissão positiva. Ai, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, isso aí é confissão positiva. Nós não cremos nisso. O que nós cremos é na palavra de Deus. É de você pegar o seu coração e falar: Senhor, olha, eu creio, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Pai, eu sei que o Senhor morreu por mim na cruz. Pai, eu sei que o Senhor fez algo maravilhoso na cruz. Pai, eu sei que o Senhor não vai me deixar perecer. Porque o justo, né? O justo vive pela fé. E nós vivemos hoje, na verdade, um tempo muito, muito tranquilo, né, queridos, da palavra de Deus. O nosso tempo hoje está muito tranquilo. Está muito tranquilo. Nós temos os nossos confortos, né? Viemos para a igreja com os nossos carros. Eu lembro que há uns 20 anos atrás era difícil ter carro. Acho que vocês lembram disso. Não era todo mundo que tinha carro. Então eu andei muito a pé.
Não sei também se os irmãos eram assim também. Então, eu andava uns 3 quilômetros para ir lá para a igreja. E eu lembro que eu morava numa rua de terra, né? E a gente colocava aquele saquinho do supermercado para andar uns 2 quarteirões, aí até chegar lá no asfalto, e os crentes iam felizes para a igreja. Não tinha murmuração, né? Aí hoje, se não tem um ar-condicionado no seu carro, você já começa a murmurar, porque eu vou chegar suado, né, lá na igreja. Então assim, queridos, nós começamos a enxergar o outro lado, né? E Deus está nos chamando para ter olhos diferentes, né? O olhar da fé. Como é que está o seu olhar para as circunstâncias que você tem passado? Será que tem sido um olhar de mágoa com Deus? Ai Deus, por que o Senhor deixou fazer isso? Será que tem sido um olhar de incredulidade, que é um grande pecado? A raiz da incredulidade, ela é um grande pecado, queridos, e vai te levar à apostasia. Vai te levar à apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é quando você, deliberadamente, você deixa de seguir a verdade. Uma coisa é você cair. Uma coisa é você estar caminhando com o Senhor e você tropeça. E aí você tem a humildade de voltar uma casa atrás e você se arrepende. Se arrepende. Se arrepende. Eu sempre cito o exemplo do Ayrton, né? Hoje ele não está aqui. Mas, né, Gilson, a gente sempre fala, né, lá do Ayrton, lá na nossa célula, porque é interessante que o Ayrton, queridos, né, vocês já conhecem toda a história dele, então eu posso falar. O Ayrton, quantas vezes ele aqui já no culto, e ele tinha o vício de tabagismo, ele fumava, certo? E eu estou falando isso aqui, eu já falei para ele já, e ele deixa eu falar sobre isso. E ele tinha o vício de tabagismo, e quantas vezes ele veio no culto, e saiu durante o culto para alimentar o seu vício lá fora, e depois voltou para o culto. Então, qual que é o ponto nisso? É que ele se submetia à palavra de Deus, ele se submete à palavra de Deus. Por mais que o vício estava nele, ele falou, não, ele foi lá, eu preciso da palavra. E isso foi alimentando ele, alimentando, e hoje ele está liberto para a glória do nome de Jesus. Mas ele se submeteu à palavra do Senhor, né? Ainda que estivesse com aquele vício. Então, quando você tem o olhar da fé, você tem o olhar da promessa, da promessa, né? Quem tem promessa aqui? Nós temos várias, né, queridos? Mais de 8.000, né? Mas com certeza você também deve ter algumas promessas individuais, né? Que Deus fez também para você. Isso pode acontecer. Eu tenho promessas, né? Então, quando nós olhamos com o olhar da fé, nós conseguimos visualizar, né, essas promessas. Deixa eu correr. Lá em Gênesis capítulo 15, né? Abraão, queridos, né? E a Renata trouxe muito bem isso, a questão de propósito. É interessante que Abraão, quando ele recebeu a promessa de Deus, ele deu crédito. Ele deu crédito. Ele deu crédito à voz de Deus. Então, quando lança uma palavra aqui nesse altar aqui da ágape, você tem dado crédito. Você tem aberto o seu coração. Essa palavra tem entrado no seu coração para te movimentar, para você chegar no ano de 2026. Então, veja que Abraão, ele deu crédito a essa promessa. E ele também compreendeu a sua identidade, né? Gênesis capítulo 22, versículo 18 aqui na NVI. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Ele deu crédito a essa promessa, né? Ele absorveu essa promessa. Glória a Deus. Queridos, também um dos fundamentos da fé também é a palavra de Deus, né? E a intimidade com o Espírito Santo. Então veja que esses crentes, queridos, eles lá de Hebreus, né? Eles estavam esquecendo da palavra que eles receberam. Quantas pessoas esquecem da palavra que recebeu um dia, e aí ele
eu acho muito assim interessante uma palavra, né, que o pastor Nivaldo usa, que é, aí vive na plataforma do achismo. Porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, mas não examina a palavra de Deus. Então, o fundamento da fé é a palavra de Deus. E quando você compreende isso, você passa a ter uma intimidade com o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo é a chave necessária. Bruno, eu estou caminhando com o Senhor, mas eu não consigo avançar. Eu sou muito tímido. A chave é o Espírito Santo. A chave é o Espírito Santo. Quando você começa a buscar Ele, e esses crentes lá de Hebreus, eles estavam esquecendo isso. Eles estavam ficando desanimados. Certamente ali, né, eles iriam apostatar da fé. Jesus nos convida a participar dos mesmos sofrimentos dele, enquanto aqui na terra, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que quando a sua glória for revelada, também vos regozijeis com excessiva alegria. Eita glória, que versículo maravilhoso. Glória a Deus. Participar com excessiva alegria. Você tem participado com excessiva alegria, né? Tanto dos sofrimentos que você tem passado, as suas lutas, né? Caminhando com o Senhor aqui nessa igreja. Glória a Deus. E eles estavam passando por isso, eles estavam começando a desanimar, estavam ficando enfraquecidos, né? Então foi necessário o autor dessa carta trazer esse enfoque de encorajamento para esses crentes. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, até aqui nós já entendemos um pouco da história, né, dessa carta, amém? Amém, queridos? Vocês estão comigo, como diz o pastor Cláudio? Amém, glória a Deus, né? Agora vamos assim entender como é que isso se aplica para nossas vidas, né? O que isso significa, essa história aqui do contexto de Hebreus, do capítulo 11, que está dando esse conceito sobre fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas aguarda, né? A convicção, a plena certeza de fé. E muitas vezes o que faz realmente apagar a nossa fé, o que faz a gente desanimar, queridos, é o quê? É que muitas vezes nós não fugimos da aparência do mal. Nós não fugimos da aparência do mal. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa palavra do apóstolo Paulo, queridos, ela é uma palavra muito, muito inteligente. Porque veja que aquilo que não está na Bíblia, às vezes de forma expressa, né? Mas o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele vai falar com você. Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer aquilo, queridos? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É que nem nós, não é, quando a gente estuda, no caso assim, direito civil, né, pastor? Tudo você pode, até que uma lei impeça você de fazer algo. Tudo você pode, até que seja criada uma lei que impeça você de fazer algo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Veja que Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 5. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Versículo 2: mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, à natureza carnal de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Veja, de que pensar nas coisas que são do alto. Até ontem a gente estava falando sobre isso, né? Nós fomos fazer assim um passeio ontem, e aí estava tocando umas músicas, né? Umas músicas seculares,
E aí eu lembrei ali do versículo ali de Filipenses, se eu não me engano, Filipenses capítulo 4, acho que é verso 8, que fala, né? Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se há louvor nisso pensai. Nisso pensai. Essa é a vontade de Deus para que você viva uma plena certeza de fé. Hebreus também, capítulo 3, versículo 12 da NVI. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado. Olha o que o autor de Hebreus, ele diz para essas pessoas: cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, queridos, uma verdadeira fé, a fé que nós estamos falando aqui hoje e que se aplica a nós, essa fé, ela precisa ter noção do perigo. Ela precisa ter noção do perigo. E essa noção do perigo é o temor. A palavra do Senhor fala: o temor do Senhor é o quê? Princípio da sabedoria. Hebreus capítulo 2, versículo 3 fala: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Como que nós podemos negligenciar tão grande salvação? O dicionário brasileiro fala que essa palavra negligenciar, ela quer dizer, sabe o quê? Tratar com desleixo ou com descuido. E muitas vezes nós temos que fazer essa reflexão. Será que nós estamos tratando a nossa fé com desleixo, com descuido? Ou nós estamos alimentando nossa fé? E como que nós alimentamos nossa fé? Crendo na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, orando ao Senhor, falando com o Senhor, né? Se abstendo de algo que você gosta por um tempo, para que você possa estar mais sensível espiritualmente. Porque isso é igreja, queridos. Quando nós estamos expondo a palavra de Deus, ela traz essas verdades. Que a igreja não é um clube, né? Nós temos uma comunhão maravilhosa, mas é aqui que nós vamos ser confrontados. É aqui, pela palavra de Deus, pelo seu líder, pelo pastor, pelos líderes. Então, isso é a igreja viva do Senhor. E veja que quando ele escreveu aqui capítulo 2 de Hebreus, ele já mandou esse versículo. Como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Tão grande salvação, né? Muitas vezes nós temos que levar a sério a nossa salvação. O Senhor pagou um alto preço por nós. Ele morreu por nós. Glória a Deus. Hebreus também, capítulo 5, nessa mesma carta, versículo 12 e 13, diz: quanto a isso, queridos, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Olha só, negligentes para ouvir. Pois embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Olha o que está dizendo aqui o autor dessa carta. Ele está dizendo o seguinte: vocês já são crentes maduros, alguns já até mestres, e nós estamos tendo que explicar novamente princípios elementares da palavra de Deus. Olha o que a negligência, queridos, pode trazer para a igreja viva do Senhor. E aí isso é o perigo da apostasia. Hebreus 2:1 fala também sobre isso. Hebreus 3, versículo 12 também fala sobre isso. A verdadeira fé também tem plena consciência da sua identidade, como nós aqui já dizemos também. Gênesis capítulo 17, ele fala, né? Versículo 4 a 5: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Isso é Deus falando com Abraão. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão,
mas o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Meu Deus, imagina, né? Ele recebeu aquela promessa, ele deu crédito, e naquele momento ali, Deus estava mudando o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o seu nome, queridos. Talvez você era para estar já morto, ou você era para estar já destruído. Não sei como que você estaria hoje se não fosse a graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Glória a Deus. A verdadeira fé, ela persevera, ela mantém viva a esperança. Hebreus 10, 37 e 38 fala: pois em breve, muito em breve, aquele que há de vir virá, e não demorará. Mas o meu justo, o quê? Viverá pela fé. E se ele retroceder, não me agradarei dele. A verdadeira fé, a fé que nós precisamos entrar em 2026, ela é uma fé que persevera. Mas eu não vou mais, mas o PG está com pouca pessoa, eu não vou mais continuar. Mas o meu ministério só tem 2 pessoas, eu e a Amanda, eu não vou mais continuar, porque é difícil. É isso, aquilo. Não tem cadeira estofada, que as outras cadeiras aí estão tudo estofadas, né, bonita. Glória a Deus. Então, a verdadeira fé, ela persevera, queridos. A palavra de Deus, Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou tão falho, eu sou tão pecador, queridos, mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus, eu amo isso aqui, porque ela fala conosco, ela nos ensina, ela nos instrui, ela nos fortalece. É a palavra de Deus que vai fazer você avançar, queridos. Eu sei que você tem problemas, mas é através da fé na palavra do Senhor você vai vencer. Esconda no seu coração a palavra. Glória a Deus. Queridos, para concluir, nosso tempo já foi, a gente poderia falar muito mais coisas aqui, né? Que essa verdadeira fé também, ela aguarda a recompensa na eternidade. Tudo nessa vida terrena é transitório e passageiro, e o maior triunfo que nós podemos construir é um legado espiritual e moral. Esse é a nossa maior vitória. Quando o pastor passou para mim, né, esse tema, né, na verdade eu tinha escolhido. Aí depois eu falei, mas esse tema talvez é porque, Bruno, eu não tenho o sucesso que hoje em dia é muito pregado aí, né? Hoje essas técnicas, né, de neurolinguística, de coaching, disso, daquilo, né? E a gente vê um pensamento que é muito recorrente hoje em dia, que é o triunfalismo, né? O que é o triunfalismo? O triunfalismo é que você é cabeça e não cauda, você vai vencer, 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 e você vai ter sucesso, e isso e aquilo. Realmente, nós somos mais do que vencedores. Mas será que é nessa perspectiva que Jesus estava querendo trazer nós, né? Deus tem muita prosperidade para todos, e Ele precisa realmente abençoar, porque a igreja precisa avançar. Mas nós precisamos ter a consciência de que a fé verdadeira não é só isso, e ela aguarda na eternidade, né, o galardão que o Senhor vai nos trazer. Glória a Deus. Hebreus 3,19 fala: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Glória a Deus. Queridos, e para concluir, eu queria dizer aqui que a verdadeira fé, ela vem somente por meio do refinamento. Diga comigo assim: refinamento. Está muito fraco, fala refinamento. Você está passando por um refinamento? Você já passou por um refinamento? A verdadeira fé, queridos, ela vem somente por meio do refinamento. E a ausência do refinamento, a fé não desenvolve. 2 Coríntios capítulo 4 fala: por
isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, vocês estão ouvindo eu? Estão ouvindo? O interior, contudo, se renova de dia em dia. Olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque os que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você para ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. Antes de chamar aqui o pastor, glória a Deus, eu quero falar aqui algo para vocês. Glória a Deus. Queridos, Deus, Ele me abençoou de forma muito tremenda na minha caminhada cristã. Sabe com o quê? Com o batismo com o Espírito Santo. Olha, pastor, se eu não fosse batizado com o Espírito Santo, queridos, eu vou falar para vocês, eu já teria já desistido. E eu cresci numa igreja em que realmente, como eu disse para vocês, tinha um fogo do Espírito Santo. E eu me lembro que quando eu me converti, eu vi aquelas pessoas indo até a frente ali e recebendo, né, do Senhor. E eu quis. Então isso é importante, eu quis. E eu lembro muito bem que eu fui na frente, e eu ali estava na frente, e o irmão pregando, ele desceu, e quando ele me abraçou, eu comecei a falar em língua estranha. E talvez você fala, mas Bruno, como é que é isso, como é que é aquilo? Não dá tempo de falar agora sobre batismo com o Espírito Santo. Teria que fazer um seminário, pastor. Mas eu quero dizer só aqui para você nesse momento, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao 2, glória a Deus, para nós encerrarmos, queridos. 1 Coríntios capítulo 14, está aqui? Versículo de 1 a 2, sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o de profecia, ele é maior. Pois quem fala em língua estranha, presta atenção, não fala por intermédio de homens, mas de Deus. De fato, ninguém o entende. Pelo Espírito fala em mistérios. Queridos, nós iremos avançar para o ano de 2026. E eu quero ver a igreja Ágape, uma igreja viva. Eu quero ver uma igreja Ágape, queridos, uma igreja transbordando no Senhor. Transbordando no Senhor. E talvez você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida, você não está avançando, e você está vivendo uma fé rasa. Uma fé rasa. Mas eu quero aqui agora, que você agora feche seus olhos agora em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, como eu disse aqui, ele é a chave necessária para que você avance no seu propósito, para que você avance na sua promessa. Deus te chamou, Deus te comissionou, Deus tem te chamado. Você tem uma promessa diante do Senhor. E o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Queridos, eu não vou agora explicar sobre a língua estranha, não dá tempo de explicar, mas eu quero dizer para você, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, 2 fala, o apóstolo Paulo, ele prega sobre a língua estranha, e eu quis fazer isso mesmo aqui agora, nessa manhã. Se você crê, se você quer receber o batismo com o Espírito Santo, nessa manhã, se você não é batizado ainda com o Espírito Santo, com fogo, você deixa o Espírito Santo te trazer. Vem aqui na frente. Eu quero que o pastor prepare a sua equipe de pastores aqui, de líderes, para estar orando. Se você sentiu, queridos, em
Em nome do Senhor Jesus, venha na frente receber uma oração. Venha na frente receber uma oração. Eu quero te explicar que a língua estranha, queridos, ela não é para você edificar a igreja, mas é para edificar você mesmo. Quando você começa a falar em língua estranha, você se edifica. Você fala de algo que você não entende. Sim, você não entende, porque se você falar de algo que você entende, a sua mente, ela é corrompida. Nós profetizamos aqui agora, pregamos Hebreus, pregamos sobre fé de forma racional. Pregamos de forma racional Hebreus, mas agora o Senhor quer derramar sobre você, aleluia, o fogo do Espírito Santo. Vem aqui na frente, queridos. Venha receber essa oração. Eu quero convidar você. Eu vou passar para o pastor. Eu vou passar para o pastor aqui agora. Se você sentiu no coração, eu quero dizer para você que o que você vai receber do Espírito Santo é algo que vai equipar você. Você vai estar equipado. Não adianta você falar de Efésios capítulo 6, a armadura, a couraça, se você não está cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Essa igreja precisa ser uma igreja cheia do fogo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te convido, queridos, para você vir à frente. Eu vou passar aqui para o pastor e ele vai seguir. Aleluia. Tiago 5,16 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então eu quero aqueles irmãos que já falam em línguas, venham aqui à frente para a gente orar por aqueles que querem ser ativados e querem ter essa experiência. Uns têm a experiência como teve com o Bruno imediatamente, outros estão plantando a fé e em breve vai acontecer. Na minha vida demorou pelo menos uns 5 anos para que eu recebesse, até que eu aquietasse a minha alma. E aí, quando aquietou, aí Deus operou de uma forma maravilhosa. E eu estava num café, não tinha nada a ver de culto, e aí de repente começo a falar em línguas. Foi uma manifestação da glória de Deus. Então esses irmãos que já têm essas experiências, você que já tem essa experiência, vem aqui para ajudar a orar, e aí eles vão orar por você, porque eles já têm essa experiência. Então se você quer vir, nós vamos orar por você, para que Deus ative a sua fé, para que Deus abençoe você grandemente. Sem dúvida, eu quando pergunto, eu vou orar com alguém, fazer um aconselhamento, eu pergunto se já fala em línguas. E aí a pessoa diz que sim. Então, quanto tempo faz que você parou de falar em línguas? Ah, pastor, então volte para ativar a sua fé. Volta, vai lá, volta, ativa a sua fé, porque aí você vai ver a glória de Deus descer, e aí a unção vem, o poder vem, e a forma como você está pensando vai mudar totalmente, porque a tua fé foi ativada pelo poder do Espírito Santo. Então nós vamos orar bem rapidinho para a gente encerrar o culto, bem rapidinho, para a gente orar por você, tá? Bem rapidinho para a gente orar, pedir essa bênção sobre a sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Então, glória a Deus. Se eu tenho outros irmãos que já falam em línguas, ajuda a gente, tá bom? Ajuda a gente aqui, ó. Aí a Tina, eu sei que já faz isso. Glória a Deus por menino. Deus vai operar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A sua fé vai ser ativada. O Senhor vai operar. É assim mesmo. Ficar de pé, tamanha sua glória sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua
Grande é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai enchendo, Deus vai operando. Obrigado, Bruno, por essa palavra. E louvado seja Cristo por essa palavra que você trouxe para nós hoje. Meus irmãos, me parece que está chovendo. Bom, eu vou dar uma dica para vocês. Se você quiser pegar o teu carro e vir aqui, você pode subir ali, não tem problema. Essa passagem aí, ela é reforçada. E então você pode vir aí pegar seu familiar aqui, tá bom? E aí isso facilita você de não ter a família toda se molhar, só você se molha, né? Tá bom? Vamos orar então? Vamos encerrar esse culto para a glória de Deus. A gente vai correr lá na Igreja Ednos agora para receber os legendários. Já estão chegando lá, então a gente vai correr para lá e participar do evento lá. Amém? Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém.